Pessoal, então, ajeitando aqui o tripézinho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa videoaula a gente vai estudar sobre multiplicação de um monômio por um polinômio, certo? Mas, primeiramente, estudaremos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Isso é uma propriedade importante, isso se aprende, pelo menos é para se aprender, lá no ensino do sexto ano. Por quê? Olha só. Vocês aprenderam a fazer esse tipo de multiplicação aqui, certo? Ok? Vocês fazem 5 vezes o 2, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Pula uma casa, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui dá 0, aqui dá 8 e aqui dá 1, certo? Mas esse formato de operação, ela é montada baseando-se na propriedade distributiva. Por quê? Olha só, o 12 vezes o 15, eu posso reescrever ele como? Olha só, 12 vezes 10 mais o 5, ok? Então, 12 vezes o 10, 120, mais 12 vezes o 5, que dá o 60. Então, 120 mais 60, 180. Esse método que vocês estão acostumados a fazer é justamente o jeito em que a propriedade distributiva é ensinada. Ou seja, ela é a multiplicação se distribui sobre as outras somas. Por isso que justifica esse sinal de mais aqui, ó. Certo? Ela distribui a multiplicação conforme as operações de adição. Porque, olha só, 12 vezes o 10 mais 12 vezes o 5. 12 vezes o 10, 120. Aqui, respeitando as ordens das operações, certo? Primeiro multiplicação, depois a soma, dá 180. Ok? Isso que a gente vai usar na multiplicação de um monômio por um polinômio. Então, olha só. Depois dessa breve explicação do que é a propriedade distributiva, eu vou fazer um exemplo usando as duas maneiras, ok? Então, exemplo. Vamos fazer o seguinte. Seja o polinômio cinco vezes o x mais 2 vezes o y. Qual é o resultado da sua multiplicação pelo monômio duas vezes o x, certo? Eu vou fazer da primeira maneira.
a multiplicação habitual. A multiplicação habitual é aquela que vocês estão acostumados a fazer, certo? Que é o quê? Fazer o 5 vezes o x mais 2 vezes o y vezes 2 vezes o x. Certo? Multiplicação habitual. 2 vezes 2 vezes o x vezes 2 vezes o y dá quanto? Letra por letra dá 4. X vezes o y dá quanto? XY. Mais 2 vezes o 5, 10. X vezes o x. Aqui vocês vão usar aquela propriedade. Ó, essa multiplicação aqui e essa multiplicação aqui. Certo? Então, aqui 2 vezes o x vezes 5 vezes o x. Letra por, número por número, letra por letra. 2 vezes 5, 10. Aqui dá x vezes o x. Aqui, não é uma multiplicação de bases iguais? Então, multiplicação de bases iguais. Conserva a base e somo os expoentes. Então, olha só. Conserva a base e soma os expoentes. 10x a segunda. Então, aqui, ó, dá 10x na segunda potência. Essa daqui é a maneira habitual, ok? Agora vem a segunda maneira, usando a propriedade distributiva. Segunda maneira. Segunda maneira, usando a propriedade distributiva. Certo? Propriedade distributiva. Então, a gente vai escrever o 2 vezes o x aqui dentro e vezes aqui dentro do parênteses agora. 5 vezes o x mais 2 vezes o y. Ok? Agora, vocês vão entender o porquê que é o chuveirinho. Olha só. Eu vou pegar esse 2 vezes o x e vou multiplicar por 5 vezes o x. Então vai ficar 2 vezes o 5 vezes o x mais, né, porque aqui é um mais, 2 vezes o x vezes 2 vezes o y, certo? Aqui, 2 vezes o 5, 10. Aqui, a propriedade. A propriedade que diz o quê? Multiplicação de bases iguais. Mantenho a base, somo os expoentes. Então fica 10x ao quadrado mais número vezes número. Então 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4, desculpem. E letra vezes letra. X vezes o y, que dá x vezes o y. Professor, qual é a maneira mais fácil? Aquela que vocês melhor se habituarem. Ok? Então, dê uma pausa no vídeo. Copiem essa parte. Então, vamos fazer um exemplo número 2 aqui.
Exemplo número 2. Então, pessoal, a expressão algébrica mais simples, o que é? Expressão algébrica mais simples é como se vocês fossem abreviar o resultado. Isso significa expressão algébrica mais simples. Mais simples. Que representa a área desse retângulo. Certo? Então, vamos desenhar aqui na segunda parte o nosso retângulo. Lembra, usando uma régua. Certo? Bem bonitinho. E como trata-se de área, nós pintaremos a figura. Por quê, professor? Porque a área é o que está dentro e perímetro é as linhas de fora. Essa é a diferença entre área e perímetro. Certo? Então, a gente coloriu a parte de dentro para mostrar que o cálculo é essa expressão que está aqui. Certo? Então, a área de um retângulo, como é que a gente calcula? A área de um retângulo ela se dá da seguinte forma. É o comprimento vezes a largura. Ou tem livros que aparece o seguinte: comprimento vezes a altura, porque ele admite isso aqui como se fosse uma altura e não uma largura. Tanto faz, aqui é a largura ou a altura. Certo? Qual é o valor do comprimento? 2 mais 1. 2 vezes o x mais 1. Qual é o valor da largura? 3 vezes o x. Certo? Aqui, aplicando a propriedade distributiva, que é por exemplo, é a maneira mais fácil de se fazer. Ó,
fica como? A área é igual a 3 vezes o 2 vezes o x mais 3 vezes o 1, que é 3 vezes o 1 vezes o x. Aqui, 3 vezes o 2, 6. Aqui, multiplicação de bases iguais. Conserva a base, soma os expoentes. Mais 3 vezes 1, 3 vezes o x. Então, arrumando aqui, fica 6x ao quadrado mais 3 vezes o x. Posso somar esses resultados? Não posso. Por quê? O primeiro termo, que é a primeira parcela, tem o x elevado na segunda, que é o seguinte, é o de segundo grau. E o segundo termo, que é a segunda parcela, o grau é 1. Então, como o grau é diferente, eu não posso somá-los. Então, essa será a nossa expressão mais simples. E como estava no início do problema, em centímetros. Ok? Então, pessoal, estudem, pratiquem. Até mais. Tchau.